Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação diária. Agradeço a Deus por sua companhia, agradeço a Deus também porque você me faz chegar a outros lugares quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final e de se inscrever caso ainda não tenha feito. As duas testemunhas são mortas. Vamos ao texto para a nossa reflexão. Apocalipse capítulo 11, versículos 7 a 9, que diz assim: Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. Que texto extraordinário, né? Enigmático. Eu entendo, e você também, que é um texto difícil, de difícil compreensão. Mas nós já vimos aí que as duas testemunhas referem-se ao testemunho das Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento. Por isso são duas testemunhas que haveriam de profetizar durante 1260 dias. Você se lembra que Justiniano, o último imperador do Império Romano, deu ao Papa Vigílio autoridade civil, e ele já tinha autoridade religiosa, fazendo-o como cabeça de toda a igreja. Aí ele uniu as duas coisas, a autoridade civil e religiosa, e agora começa o período de supremacia papal, ou seja, o Papa era a grande autoridade sobre os impérios, sobre os reinos, sobre a Europa. Isso começou no ano 538. Esse período durou 1260 anos, quando Berthier, a mando de Napoleão, invade o Vaticano no dia 10 de fevereiro de 1798 e o aprisiona. Ali ele recebe um grande golpe, né? Quer dizer, a autoridade papal recebe um grande golpe, porque Berthier morre no cativeiro. E esse momento foi o momento da Revolução Francesa, quando a França se declarou ateia e confiscou todas as terras que pertenciam à Igreja Romana. E é interessante, né? Como que a Bíblia ela descreve de maneira bem precisa os eventos que estão à frente, né? Os profetas que viram isso, viram séculos antes de acontecer todas essas coisas, e essas coisas todas se cumpriram conforme eles disseram que ia se cumprir, né? Foi nesse momento que a verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho das Escrituras, né? Porque foram ameaçadas, grandes desafios foram impostos sobre elas, mas ela manteve firme o seu testemunho, através de Deus levantando homens e mulheres que liam as Escrituras, traduziam para a língua do povo e transmitiam as Escrituras, né? Apesar de serem perseguidos e apesar de, por conta de ameaça de morte, tentaram, né, persuadi-los a não transmitir a palavra de Deus, mas eles transmitiram e por isso foram mortos. Né? E aí o que aconteceu? Na Revolução Francesa, antes de terminar o período de 1260 dias, que terminou em 1798, né, com o aprisionamento de Pio VI, do Papa Pio VI, em 10 de novembro de 1793, a França se declarou ateia, completamente ateia, ou seja, não acreditamos mais no cristianismo, Deus foi declarado inexistente e a razão foi colocada no lugar. Os templos que eram da Igreja Católica que ali existiam foram todos confiscados e foram transformados em templos à sabedoria ou à razão, né? E uma mulher foi endeusada
uma imagem de uma mulher foi endeusada como a deusa da razão. E isso trouxe uma grande alegria para aquele povo, né? Diz a história que a Bíblia foi, nesse momento, foi queimada em praça pública, ou seja, todos os habitantes de Paris e da França deveriam levar os seus exemplares bíblicos para serem queimados, e houve a proclamação de um grande festival dedicado à razão, onde as pessoas se alegravam, né? Isso aconteceu em 10 de novembro de 1793. 1793. A Bíblia foi queimada e diz aí a profecia bíblica que elas morreriam, seus cadáveres estariam estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente, não é literalmente. O que significa isso? Porque o Egito era um país que mantinha a crença em vários deuses, renegando o verdadeiro Deus. E Sodoma é caracterizada pela imoralidade, ou seja, através da negação do próprio Deus, né? Instituindo a razão como a sua deusa, se assemelhando assim ao Egito, e através da imoralidade, se assemelhando a Sodoma, a França se declara totalmente ateia, né? E a Bíblia é perseguida. Diz aí a história, a profecia, que a Bíblia haveria de permanecer ali e os seus cadáveres tirados em praça pública durante 3 dias e meio, não deveriam ser sepultados, né? E de fato foi isso que aconteceu. Esse auge da ideologia ateia durou exatamente 3 anos e meio. É impressionante, né? 3 dias e meio, aplicando-se o princípio de ano, chegamos a 3 anos e meio. Foram exatamente esses anos do ateísmo, que o ateísmo teve o seu auge na Revolução Francesa, né? Começando no 26 de novembro de 1793, mas teve o seu fim. Quando? Em 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu essas leis que proibiam proibiam a Bíblia e, enfim, as restrições religiosas foram totalmente extirpadas. 3 anos e meio. Interessante, né? Que coisa interessante. Se cumpriu à risca. A Bíblia fala que as testemunhas serão mortas, mas, por outro lado, depois de 3 anos e meio, um espírito vindo da parte de Deus entraria nelas e elas se colocariam em pé, e aí os habitantes da terra ficariam com medo. É claro, porque Deus tem cuidado da sua verdade. A Bíblia foi queimada em praça pública lá na França, a guilhotina foi montada, a fogueira foi acesa, ameaças e mais ameaças contra aqueles que acreditavam na Bíblia, mas ela prevaleceu de novo. Deus fez com que ela ressurgisse das cinzas e hoje nós a temos nas mãos, apesar de tamanha oposição que sofreu naquele tempo, né? Tá vendo, queridos amigos? Esses acontecimentos foram prescritos séculos antes do seu cumprimento, demonstrando que nós podemos confiar na palavra profética. É digna de crédito. Elas aconteceram conforme foram profetizadas. A Bíblia está aí, à nossa mão. A pergunta é, e eu e você, temos dedicado tempo para estudar a Bíblia? A Bíblia tem poder. Ela pode transformar a sua existência, pode transformar a sua vida, pode lhe trazer luz, paz, santidade. Apresentar para você o plano da salvação e mostrar Jesus como nenhum outro livro na terra é capaz de fazer. Não ignore a palavra, estude-a. É um presente que Deus deu para você. Obrigado porque você esteve aqui comigo. Isso é sinal de que você quer estudar a palavra de Deus mais a fundo. Esse aqui foi somente uma explicação de um trecho da Bíblia, mas você pode, de maneira individual, pegar a Bíblia e lê-la com espírito de oração, pedindo a Deus discernimento e compreensão. E você vai se beneficiar tremendamente com essa prática. Faça assim, tá bom? Ore comigo. Pai querido, obrigado por tua palavra. Apesar de ter sofrido tantos reverses, tantas pessoas se
levantaram contra ela, mas ela permanece viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra fundo no nosso coração. Obrigado por tê-la. Senhor, abençoe a nossa vida, nos dê forças, vontade de sempre estudar a Tua Palavra no nome sagrado de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa meditação diária. As 2 testemunhas ressuscitam. Nós vamos ver como é que foi isso que aconteceu. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo. Aproveite bem o seu dia.